De conversar com pessoas, né, de diversas áreas. A gente teve presença de diversos parlamentares, ex-ministros, movimentos sociais, movimento estudantil, artistas, muitos professores da ciência política, do direito, sempre na intenção de compreender um pouco melhor esse processo que nós estamos vivendo, que definitivamente não é um processo, né, de normalidade, é um processo com uma fragilização muito grande da democracia, do próprio Estado de Direito. E, nesse intuito, para falar um pouco mais de um assunto espinhoso, eu normalmente até faço meio que uma resenha da semana, mas eu vou poupá-los disso hoje, porque ninguém veio aqui para me ouvir. A gente tem, né, um convidado muito especial, que é o Breno Altman, que é diretor do Opera Mundi, que é um veículo de mídia alternativa, que eu acredito que todos conheçam, que desempenha um papel muito importante, sobretudo nessas discussões de geopolítica. E aí a gente avaliou que ninguém melhor do que ele para conversar com a gente sobre esse assunto, que é a Venezuela, o que se passa na Venezuela hoje. Que é um assunto que ainda divide muitas opiniões, acredito eu, motivado até por uma empatia com a população, que com certeza sofre, né, com as consequências dos embargos, dos boicotes, mas é preciso a gente sempre ter em mente todo o contexto que envolve o que está acontecendo lá. E a gente, essa semana, ontem, já vimos movimentações militares, inclusive, então, mais do que nunca, a gente tem que estar ciente, entender, porque a Sexta Valente também faz parte de um processo de construção de narrativas, né? Então, dentro desse processo, estamos todos aqui hoje para ouvir o Breno Altman. Obrigada, Breno. Bem-vindo. E se alguém quiser compartilhar, nós começamos a fazer uma transmissão ao vivo pela página do Facebook, que é Sexta Valente Lula da Silva. Lula livre! Boa noite a todos e a todas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite por poder participar do Terça Valente, do qual eu muito já tinha ouvido falar, mas não sabia que reunia tanta gente. Algumas caras eu conheço do Facebook, alguns rostos eu conheço do Facebook, outros eu conheço de longas jornadas, como meu grande companheiro Nemário Miranda, e outros eu conheço antes de longas jornadas, como eu vejo aqui a Vânia Mintz, que eu devo conhecer desde que nós tínhamos, nem vou revelar a idade, mas é quase na metade do século passado. Eu sei que eu só vou poder ter o direito de comer depois de falar, então eu vou tentar caprichar um pouco aqui na intervenção para ter o direito de comer, senão a Paula já disse que não terei o direito à minha ração. Pois bem, vamos lá. Nós estamos assistindo nesses dias em curso uma escalada militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Todos os sinais que são percebidos no cenário internacional são de que os Estados Unidos se preparam para um ataque militar para tentar derrubar o governo de Nicolás Maduro. Há 2 ou 3 dias atrás, o governo cubano fez uma denúncia pública a respeito da mobilização de porta-aviões norte-americanos ao sul da Flórida e outro estacionado na Califórnia, com o objetivo de mobilizar tropas ligeiras, incluindo fuzileiros navais, para a Colômbia, na preparação de uma operação militar de larga escala, que pode se concretizar como um ataque aéreo contra a Venezuela, nos moldes em que foi realizado contra a Iugoslávia nos anos 90 do século passado e contra a Líbia, sempre com o pretexto de abrir um corredor humanitário, ou pode vir a se corporificar numa invasão por terra pelo exército colombiano com o apoio da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Os Estados Unidos se preparam para mais uma agressão imperialista.
não bastasse o garrote vil sobre a economia venezuelana, com as sanções e o bloqueio, tentando deixar o país à míngua para enfraquecer o governo de Nicolás Maduro e tentar levá-lo à derrocada, os Estados Unidos, diante do visível esvaziamento interno do golpe liderado por Juan Guaidó, um fantoche da Casa Branca, os Estados Unidos se preparam para uma agressão militar de largo impacto. O plano concebido pelos Estados Unidos, em certa medida, se frustrou no tempo. Quando os Estados Unidos combinaram com Juan Guaidó a autoproclamação como presidente da República Bolivariana da Venezuela, imaginava a Casa Branca que seria aquilo que os americanos gostam de chamar de uma operação fast track, uma operação fulminante, que levaria imediatamente a adesão das Forças Armadas ao presidente autoproclamado, uma mobilização popular crescente e amplíssima, e, finalmente, a renúncia ou a derrubada de Nicolás Maduro num prazo de 2 ou 3 dias. Esse era o plano que era concebido pelos Estados Unidos. E esse plano se frustrou. A autoproclamação de Juan Guaidó não levou à divisão das Forças Armadas. Todos os sinais são de que as Forças Armadas se mantêm unidas ao governo Nicolás Maduro. A mais recente declaração do Alto Generalato é de hoje e é uma declaração extremamente forte contra as declarações de Donald Trump, que ontem conclamou o exército e conclamou as Forças Armadas bolivarianas à rebelião contra o legítimo presidente Nicolás Maduro. O apoio popular presente com bastante força no primeiro momento a Juan Guaidó, ao longo do tempo, foi se esvaziando. As manifestações convocadas pela oposição foram perdendo apoio, enquanto as manifestações convocadas pelo chavismo foram no sentido inverso, conquistando maior apoio, inclusive de muitos setores da população que têm críticas e críticas pesadas contra o governo, mas que se reuniram ao redor de Nicolás Maduro diante de um golpe de Estado evidente e de um golpe de Estado que, mais do que qualquer outra intentona, tem como sua origem a Casa Branca, não tem origem interna, a um ponto tal que mesmo setores da oposição venezuelana não sabiam do que ia ocorrer naquele 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela. É tão às pressas e atrapalhado o golpe de Estado que Juan Guaidó vai deixando pistas da ilegalidade por onde passa. Por exemplo, vocês sabem como é que ele assina os documentos oficiais? É dessa forma: presidente da Assembleia Nacional e presidente interino da República Bolivariana da Venezuela. Deve ser o único presidente do mundo que preside 2 poderes. Não há constituição no planeta que permita isso. Nem as mais sangrentas ditaduras que o fascismo nos deixou como legado ao longo do século XX tinham tamanho descuido de apresentar o chefe do executivo também como chefe do legislativo. É uma aberração, mas está em todos os documentos firmados. Diz a Constituição venezuelana que no caso da interinidade da presidência ser ocupada pelo presidente da Assembleia Nacional, no caso de vacância da presidência da República, o que evidentemente não ocorreu, diz claramente a Constituição venezuelana que o prazo para convocar novas eleições é de 30 dias. Pois bem, no dia 23 de janeiro, ele se autoproclamou presidente da República. Nós já estamos no dia 19 de fevereiro. Mais 4 dias acabou o interinato dele e ele não cumpriu a sua própria tarefa autoproclamada, porque ele tinha 30 dias para convocar novas eleições. A oposição golpista na Venezuela, a revelia da Constituição, mais esse ato, a revelia da Constituição, fala em convocar eleições para daqui a 1 ano. É evidente a natureza do golpe de Estado. Eles querem tomar o poder de assalto, varrer o chavismo na ponta do fuzil, não tenhamos dúvida sobre isso, na ponta do fuzil,
e realizar eleições quando as forças populares, as forças chavistas, no plano deles, estiverem liquidadas, como ocorreu em outros países onde esse mesmo estratagema foi implementado. Essa é a situação que se vive hoje. Há uma situação, há um golpe em curso, há uma confrontação entre o bloco chavista e o bloco da oposição. A oposição perdeu força interna e não conseguiu dividir as suas armadas. O chavismo recuperou certa base popular que havia se dissipado nos últimos anos em função da crise econômica, da sabotagem, do bloqueio norte-americano. Mantém o chavismo, a unidade das Forças Armadas, e nos preparamos para capítulos decisivos nos próximos dias. Dia 23 de fevereiro é um dia decisivo. Por que 23 de fevereiro é um dia decisivo? Porque para quando a oposição golpista e os Estados Unidos, aliados à Colômbia e ao governo Bolsonaro, preparam uma provocação em larga escala em torno da chamada ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária, para começo de conversa, viola completamente o direito internacional. A ajuda humanitária é uma operação sempre aprovada pela ONU e executada de forma imparcial pela Cruz Vermelha. São os únicos órgãos legítimos para oferecer ajuda humanitária. Há um cuidado na Carta das Nações Unidas, e especialmente nos protocolos da crise humanitária, de que não possa vir a ser utilizada como instrumento de luta política. Não é disso que se trata. A Cruz Vermelha simplesmente se recusou a participar desta operação que está em curso na Venezuela. Essa ajuda humanitária são umas caixas que os Estados Unidos mandou embalar com remédios e alimentos, sabe-se lá que remédios e alimentos, e enviou para postos de recepção na Colômbia e agora no Brasil. E também em Curaçao, um protetorado colonial da Holanda. Os Estados Unidos imaginam que em função desta questão, em função da ajuda humanitária, haverá um confronto na fronteira venezuelana, especialmente na fronteira da Venezuela com a Colômbia. O exército colombiano tentará levar até a fronteira essa ajuda humanitária. A oposição golpista convoca seus militantes para irem buscar ajuda humanitária na fronteira e, evidentemente, o exército venezuelano diz que as tropas colombianas não entram no seu território e vão bloquear qualquer provocação na fronteira partida dos militantes da direita, dos militantes da oposição golpista. O exército venezuelano, nesse momento, criou uma zona de exclusão, de tal maneira que não haja encontros na fronteira, nem encontros da militância de direita com o próprio exército, nem encontros, nem confrontos entre o exército venezuelano e o exército colombiano. Há um ping-pong nessa disputa. Os colombianos, querendo disfarçar essa provocação, convocaram um festival cultural. O chavismo convocou outro festival cultural do outro lado da fronteira. E assim começa uma escalada que é militar, cultural, política, de mobilização. Os Estados Unidos imaginam que possa ter a seguinte cena: diante da busca da ajuda humanitária por parte desses militantes da oposição golpista, o exército venezuelano perde a mão, se sente na obrigação ou acaba por reprimir essa movimentação da oposição, surgem cadáveres e, em seguida, em nome da prevalência da ajuda humanitária e de criar corredores humanitários, exatamente como foi feito na Líbia, começa uma ação militar de largo alcance. Esse é o cenário que nós estamos vislumbrando hoje. E esse é um cenário que, a meu modo de entender, não pode deixar quaisquer dúvidas para homens e mulheres progressistas, para homens e mulheres amantes da paz, da democracia, da autodeterminação dos povos. Esse é um confronto entre a independência de um país e uma agressão imperialista. É disto que se trata. Os Estados Unidos não estão apoiando, não estão operando um golpe de Estado e uma agressão desta amplitude e radicalidade em nome da democracia.
em nome da democracia, da liberdade ou das condições de vida do povo venezuelano. Ao contrário, os Estados Unidos são os principais responsáveis pelos problemas que hoje enfrentam os venezuelanos, em função da política de sanção e bloqueio executada já há vários anos. O Trump radicaliza a sanção e as sanções e o bloqueio, mas essas medidas foram implementadas a partir do governo Obama. Os Estados Unidos operam na Venezuela com dois objetivos muito claros, e nenhum deles, repito, tem nada a ver com a democracia. O primeiro objetivo, colocar as mãos nas riquezas minerais da Venezuela. Não apenas os minerais combustíveis, o petróleo, e a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, mas também dos minerais não combustíveis. Minerais não combustíveis, dos quais o solo venezuelano também é muito rico. Eu estou falando de ferro, eu estou falando de gás, e eu estou falando de vários outros minerais que fazem parte da riqueza daquele país. Essas reservas são fundamentais para os Estados Unidos, não apenas para alimentar o desenvolvimento do capitalismo na principal potência do planeta, mas também para que os Estados Unidos tenham as condições adequadas para polarização crescente contra a coalizão China-Rússia. É fundamental num cenário de extrema e crescente polarização, no qual um cenário de confrontação militar em nenhuma hipótese pode ser descartado. É fundamental para os Estados Unidos deter as máximas reservas de petróleo e de outros minerais. E é fundamental para os Estados Unidos impedir que a China e a Rússia, principais parceiros do governo Nicolás Maduro, tenham acesso ou parceria com essas riquezas. O segundo objetivo é estritamente geopolítico. Donald Trump ganhou as eleições e executa um programa que tem como um dos pressupostos a antecipação da polarização com a China. Quando a China anunciou, no último Congresso do Partido Comunista Chinês, de que no ano de 2030 a China teria uma marinha altamente qualificada, o que, traduzindo em linguagem direta, significa a China terá uma marinha em condições de disputar os mares com os Estados Unidos. Quando o Partido Comunista Chinês anunciou esta perspectiva, os think tankers dos Estados Unidos, o núcleo dirigente, as profundezas do Estado americano, chegaram rapidamente à seguinte conclusão: nós não podemos esperar 2030 para tentar encurralar o crescimento chinês. Nós precisamos antecipar esse processo enquanto ainda somos hegemônicos na economia e hegemônicos militarmente. E é isso que o Trump faz. Ele antecipa a polarização. A chamada guerra comercial é um capítulo dessa polarização antecipada. E evidentemente que a Venezuela joga um papel decisivo nessa polarização. Porque na crise do capitalismo mundial, a reorganização econômica e geopolítica dos Estados Unidos passa, para nosso azar, pela América Latina. Nós fomos beneficiados, de alguma maneira, quando as Torres Gêmeas foram destroçadas pelo Bin Laden. Porque os Estados Unidos transferiu o eixo central da sua política internacional para o Oriente Médio. De alguma maneira, a América Latina virou um espaço absolutamente secundário. E nessas condições geopolíticas, pudemos ter avanços eleitorais do campo progressista, uma série de países, sem maior confrontação com os americanos, salvo na situação venezuelana, que em 2002, lá houve um golpe de Estado para derrubar Hugo Chávez. Hugo Chávez foi derrubado, levou 48 horas para, dos braços do povo e dos oficiais legalistas, retornar ao governo da Venezuela. Mas, de alguma maneira, durante a primeira década do século XXI, os Estados Unidos concentrou suas energias na disputa das riquezas e da ocupação geopolítica do Oriente Médio. Esse eixo está se invertendo. A América Latina passou a jogar um papel fundamental para os Estados Unidos reorganizar seu papel na economia capitalista mundial. A América Latina constitui um mercado de 500 milhões de pessoas. Constitui o mais rico território
em riquezas minerais de todo o mundo. Constitui um espaço avançado e natural da hegemonia norte-americana, e os Estados Unidos estão tratando de reorganizar, recuperar sua hegemonia no continente. Nessa década primeira do século XXI, não foram apenas as forças progressistas que puderam avançar no vácuo geopolítico gerado pelo ataque às Torres Gêmeas. Também a China avançou sobre a América Latina. E também avançou, numa escala muito menor, a Rússia. O capital chinês avançou sobre a América Latina. A China já há muito não é uma exportadora de serviços e mercadorias. A China se transformou numa exportadora de capital e tecnologia. A China compra e cria empresas no território latino-americano. A China adquire empresas estratégicas na América Latina que outrora eram controladas por corporações norte-americanas. E é evidente que os Estados Unidos precisam enfrentar essa situação. E para enfrentar essa situação era decisivo derrubar um por um os governos progressistas da região. Mais ou menos moderados, isso não importava. Era necessário destroçar o escudo progressista que havia na América Latina contra a hegemonia imperialista. E, fundamentalmente, é necessário derrotar a Venezuela. É necessário controlar a Venezuela. É necessário destruir a esquerda venezuelana. É necessário derrubar o governo de Nicolás Maduro e botar um governo fantoche que obedeça às ordens da Casa Branca. Essas são as razões, e evidentemente, que diante dessas razões para uma agressão imperialista, eu vou repetir, nenhum homem ou mulher de esquerda pode ter dúvidas na confrontação entre o Estado independente da Venezuela e a agressão imperialista. Nós temos que estabelecer um marco de mobilização, denúncia e solidariedade contra essa agressão imperialista. É verdade que é importante para nós entendermos como chegamos a essa situação na Venezuela. É fundamental compreendermos o processo, inclusive criticamente compreendermos o processo. Não apenas criticamente em relação a eventuais erros cometidos pelo chavismo na Venezuela, mas também criticamente em relação a erros que nós cometemos aqui por não olharmos com atenção a experiência chavista. É um duplo criticamente. Como se chegou a essa situação? Qual é o processo da Revolução Bolivariana? Eu não vou aqui ocupar o tempo de vocês com muitos detalhes que boa parte de vocês conhecem e que podem ser pesquisados no mais importante cientista político do nosso tempo, que é o Google, que também é o principal médico, o principal dentista, não é? Mas vamos aqui retomar o fio da história. O chavismo nasce em um processo político que tem semelhanças com a história brasileira. A semelhança do chavismo é o tenentismo. A semelhança do Chaves chama-se Luiz Carlos Prestes. Chama-se Luiz Carlos Prestes. Se nós quisermos uma comparação mais contemporânea, o paralelo com o chavismo é a Revolução dos Cravos em Portugal de 1974. O que é a origem do chavismo? Uma corrente militar que começa a nascer no final dos anos 70, início dos anos 80, influenciado por duas correntes. Uma corrente, o nacionalismo peruano. Naquele momento no Peru, nos anos 70, entre os anos 60 e os anos 70, se consolida o governo de Velasco Alvarado. O governo Velasco Alvarado é um governo nacionalista, anti-imperialista. Velasco Alvarado é um general que busca nacionalizar as principais riquezas do Peru, que estabelece acordos com a União Soviética, que foge à hegemonia dos Estados Unidos e busca construir um pacto entre a esquerda peruana e esse nacionalismo militar para encontrar um caminho progressista no Peru, que acaba sendo derrotado anos depois, mas isso tem muita influência nas Forças Armadas da Venezuela. Há uma segunda corrente que influencia os jovens oficiais, dos quais fazia parte Hugo Chávez Frías, que é a guerrilha, a guerra de guerrilhas que existe na Venezuela ao longo dos anos 60,
quando o Partido Comunista da Venezuela, ao contrário do que ocorreu com outros partidos comunistas, participa da luta armada. A luta armada na Venezuela agrupa um conjunto de forças e ela tem um grande peso na vida do país dos anos 60. É a rebelião armada contra a chamada República de Punto Fijo, ou a Quarta República. Punto Fijo é o local onde os dois partidos tradicionais da oligarquia venezuelana, AD e COPEI, fizeram um pacto depois da queda da ditadura militar de Pérez Jiménez em 58. Em Punto Fijo, uma cidadezinha onde esse pacto foi assinado. E esses dois partidos dividiram o Estado entre si e construíram a Quarta República. A guerrilha se insurgiu contra a Quarta República, contra esse controle dos partidos oligárquicos. A guerrilha foi derrotada, mas ela estabeleceu influência dentro das Forças Armadas. De alguma maneira, outra comparação, é como se Hugo Chávez, no início da sua carreira militar, tivesse um papel semelhante ao que aqui teve no Brasil Carlos Lamarca, assassinado pela ditadura em 1971. Os oficiais ligados à Chávez são influenciados pela guerrilha. As Forças Armadas combatiam a guerrilha, mas ao combater a guerrilha, estabeleciam relações com seus militantes e seus apoiadores. E esses oficiais vão se constituindo numa corrente militar que simbolicamente ganha organicidade em 1983, há exatamente 36 anos, quando Chávez e outros 3 oficiais vão debaixo da mesma árvore onde o Simão Bolívar fez o juramento da independência, Salmón de Guerre, o nome da árvore, e debaixo dessa árvore eles criam o Exército Bolivariano Revolucionário, que depois passaria a se chamar Movimento Bolivariano Revolucionário. E esse movimento começa a se organizar nos quartéis. Esse movimento ganha muita força depois do Caracaço, em 89, quando há um enorme levante popular contra as políticas neoliberais de Carlos Andrés Pérez, presidente ligado à Ação Democrática filiada à Internacional Socialista. Aplica uma política neoliberal brutal, aumenta o preço da gasolina de uma hora para outra, há uma rebelião em Caracas. Essa rebelião é reprimida a tiros pelo exército. Morrem mais de 2.000 militantes nessa repressão. E ao juramento de Salmón de Guerre, que Chávez havia feito em 83, ele acrescenta um novo juramento, que é cumprido até hoje, embora a guerra midiática tente esconder. Jamais o exército venezuelano voltará a atirar contra o seu próprio povo. Opa, viva! Esse juramento virou um artigo da Constituição venezuelana. É proibido a participação do exército em qualquer ato repressivo interno à Venezuela, ao contrário da nossa Constituição, que tem uma janela aberta para esse tipo de operação repressiva. E essa é uma das razões pelas quais o Partido dos Trabalhadores votou não à Constituição de 1988. Porque o artigo 242 da nossa Constituição permite que, desde que convocado por um dos poderes do Estado, as Forças Armadas podem ser acionadas em defesa da ordem interna. É uma janela que na Constituição venezuelana não existe. Depois do Caracaso, Chávez se dá conta que a oligarquia não sairia do poder por conta própria, não abriria mão do poder, e que o exerceria com mão de ferro, como havia demonstrado o Caracaso, para impor a agenda neoliberal. E o chavismo começa a articular uma rebelião popular e militar inspirada na Revolução dos Cravos de 74. E estabelece contato com os partidos de esquerda. Essa rebelião deveria fazer coincidir um levante nos quartéis com greve geral, mobilização dos trabalhadores e tomada das ruas das principais cidades. Os militares compareceram ao serviço. A esquerda venezuelana, um pouco garganta demais, não apareceu no combate. Houve o levante dos quartéis em 92, mas não houve a greve geral dos trabalhadores, os trabalhadores não foram às ruas, a parte que correspondia à esquerda civil não ocorreu. E é derrotado a rebelião militar do 4 de fevereiro de 92, o Chávez é preso, ele e outros oficiais, e depois são anistiados em 94. Durante 3 anos, dentro do movimento bolivariano revolucionário, se discutiu qual era a estratégia para chegar ao poder.
se era organizar uma nova rebelião ou participar do processo eleitoral. E prevalece, em 1997, a ideia de que precisava participar do processo eleitoral e que era possível chegar ao governo pela via eleitoral. É o momento em que o movimento bolivariano revolucionário se transforma em movimento bolivariano Quinta República. E eles constroem uma estratégia analisando e balanceando várias experiências, em particular uma experiência que também nos é muito cara, porque sempre fez parte das discussões no PT, está aqui o Sávio também para não desmentir, já não é mais o PT, mas é como se fosse, e o Nimário, entre outros companheiros que eu sei que são filiados antigos do Partido dos Trabalhadores, que é a experiência chilena. Ou seja, a experiência chilena é uma referência para a discussão estratégica. Experiência para se chegar ao governo, experiência sobre o que fazer quando se chega ao governo e tem que enfrentar a natureza estruturalmente golpista da burguesia latino-americana e o garrote imperialista que sempre se faz sentido. Então, eles construíram uma estratégia. O centro da estratégia deles, o objetivo era ganhar as eleições. Ganhar das eleições, o objetivo preliminar do chavismo era fazer uma revolução política e não mexer na economia e nem sequer nas políticas sociais. Então, a bandeira fundamental da campanha eleitoral do Chaves em 98 era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que mudasse radicalmente as instituições daquela república. O Chaves tinha uma conclusão estratégica de que não era possível mudar ou preservar mudanças no campo da sociedade e da economia mantendo as velhas instituições da Quarta República, mantendo as velhas instituições do Estado oligárquico burguês, no qual ele travava o seu combate eleitoral. E, portanto, deviam-se fazer as concessões que fossem necessárias, inclusive no campo da economia, para garantir um plebiscito que convocasse a Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte tinha como principal alvo criar instrumentos de soberania popular que pudessem refletir a vontade do povo por cima das instituições. Basicamente, as mudanças fundamentais da Constituinte, que é convocada pelo plebiscito em 99 e se reúne até 2001, e por referendo ela é aprovada, foi estabelecer mecanismos de democracia direta plebiscitários, dando ao presidente da República a possibilidade de convocar plebiscitos para decidir, para o povo decidir sobre quaisquer questões, e plebiscitos impositivos por cima do parlamento. Estabeleceu um mecanismo absolutamente original em termos do alcance, que foi os referendos revocatórios. Qualquer mandato eletivo podia ser revogado pelo voto popular a partir da sua metade, desde que conquistado um determinado número de apoios. Não apenas para deputados, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, mas até mesmo para presidente da República. E, inclusive, o Chaves foi submetido a um referendo revocatório em 2004 e ganha o referendo revocatório. Ele estabelece leis de democratização dos meios de comunicação pela via da Assembleia Constituinte, aprovando na Assembleia Constituinte como um direito popular a organização de meios de comunicação e o dever do Estado em fornecer os meios materiais para que o povo pudesse se organizar comunicacionalmente, criando uma ampla rede de comunicação popular, rádios e depois TVs comunitárias, uma rede que foi essencial para resistir ao golpe de Estado de 2002, quando o grosso dos meios de comunicação, controlados pelos capitalistas, se colocaram ao lado do golpe de Estado. O Chaves dizia uma frase importante para nós entendermos este processo, e eu vou entrar aqui no âmago de algumas questões que eu sei que preocupam a todos nós. O Chaves dizia uma frase numa entrevista, ele comparando com a experiência do Allende. Ele dizia: ambas revoluções são pacíficas, mas a Revolução Bolivariana é armada. Ambas são pacíficas, mas a Revolução Bolivariana é armada. Nós vamos estar em condições, no caso da burguesia, se levantar em um golpe de Estado, de reagir em todos os terrenos, incluindo o terreno militar. E foi essa a lógica da Constituinte, e essa foi essencialmente a lógica, mais radicalizada ainda, depois do golpe de Estado que o Chaves sofre em 2002. O Chaves é derrubado pelo mesmo bloco de forças que agora tentam derrubar o Maduro. O mesmo bloco de forças.
os mesmos personagens ou amigos desses mesmos personagens, os mesmos partidos, os mesmos meios de comunicação e, como é de hábito, a mesma Casa Branca. A mesma Casa Branca. Os mesmos países da União Europeia que sempre estão governados pela direita, pela social-democracia, sempre de joelho à Casa Branca. É o pacto de sobrevivência da social-democracia europeia. Beijar a cruz da hegemonia imperialista no mundo. Assim que ela sobreviveu no pós-guerra, com facilidades governamentais que não eram dadas às correntes revolucionárias. Beijando a cruz da hegemonia imperialista sobre o mundo. Depois do golpe de Estado, Chávez consegue, através da mobilização popular, na qual, repito, joga um peso fundamental essa rede de comunicação de rádios e TVs comunitárias. Joga um peso fundamental o fato de que o Chávez já vinha estabelecendo mudanças profundas dentro das Forças Armadas, nos seus currículos, nos seus comandos, na sua estruturação. Grande parte do exército se rebela contra o golpe executado por outros generais, se junta à mobilização popular e o Chávez retorna ao governo. E o Chávez entendeu que as suas referências estratégicas não apenas mantinham validade, como elas deviam ser radicalizadas. E o Chávez estabelece uma estratégia a partir da Constituição. Essa estratégia tinha elementos interessantes. Primeiro, nenhum passo fora da legalidade. A Revolução Bolivariana nunca pode sair da legalidade. Ela tem que seguir sempre a via institucional. Essa é a fortaleza e a legitimidade da Revolução Bolivariana. Seguir a Constituição. E seguir a Constituição a partir do seu pressuposto fundamental, que é o voto, a soberania popular. Não é à toa que nesses 20 anos de chavismo ocorreram na Venezuela 25 processos eleitorais nacionais, dos quais o chavismo ganhou 23 e perdeu 2. Sempre a institucionalidade e sempre o voto. Mas estabelecendo sobre as instituições uma nova hegemonia, uma nova direção. E foi fazendo reformas para garantir que essa hegemonia se implantasse em cada uma das instituições. Estabeleceu uma reforma do Poder Judiciário que acabava com o mandato vitalício dos juízes da Corte Suprema, que passava a ter mandatos limitados. Estabeleceu referendos revocatórios para juiz da Corte Suprema, para que pelo voto popular, o juiz da Corte Suprema é indicado pelo parlamento, mas a revogação do seu mandato podia ocorrer por plebiscito popular, convocado inclusive pelo Poder Executivo, ou por 20% dos cidadãos em abaixo-assinado devidamente legalizado. Estabeleceu uma reorganização integral do Poder Judiciário para tirar as velhas raposas e os filhos das velhas raposas que ocupavam os escaninhos da justiça venezuelana, como aqui, como em qualquer país do mundo, no qual quem que ascende ao cargo de juiz ou de procurador da República, evidentemente que na maior parte dos casos, na maior parte dos países capitalistas, são os filhos da classe média alta, os filhos da burguesia, que acaba ditando a hegemonia sobre essas instituições. E foram adotadas uma série de medidas que foram transferindo a hegemonia do Poder Judiciário dos quadros da burguesia para os quadros populares e para os quadros do chavismo. E estabeleceu uma reforma militar fundamental. Ele desmontou o velho sistema francês, do qual o Brasil é herdeiro, que é a concentração das Forças Armadas em grandes exércitos. Aqui no Brasil a gente tem 5 grandes exércitos. Antigamente a gente chamava de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Nós estamos sendo obrigados novamente a conhecer as Forças Armadas. Ó. Vai ser que nem há 30, 40 anos atrás a gente sabia quem era a linha dura, quem era a linha morta. Vamos ter que saber de novo, porque eles voltaram a governar o país. Então ele desmontou esse sistema. Por que esse sistema era ruim politicamente para aquela transição revolucionária que propunha o Chávez? Porque um general em 30 é um grande problema. Um general em 1000 é um pequeno problema. E ele organizou o exército venezuelano em 114 regiões militares, não mais em grandes unidades onde um general tinha um poder hierárquico absoluto sobre um grande contingente militar. Agora são 114 regiões militares
e estabeleceu mudanças no currículo e ideologizou as Forças Armadas. Fez as Forças Armadas serem partícipes do processo revolucionário, através dos currículos, da educação política, através do contato das Forças Armadas com as organizações populares. Elas só receberam educação política e ideológica para se alinhar ao chavismo, como ocorre em qualquer processo revolucionário, como ocorre em qualquer processo de mudança. E ele, o próprio Chaves, exerceu cotidianamente, enquanto viveu, e Maduro, depois da morte do Chaves, exerceu um papel pedagógico permanente para melhorar o nível da educação política e da organização popular, considerando que a mobilização do povo era o fator essencial de governabilidade, que era esse o grande instrumento de poder. Portou-se o chavismo, desenvolveu-se o chavismo, eu aqui já vou caminhando para a conclusão. Estou próximo da 1 hora destinada. Não, tem que tomar água. Tá com fome? Quer uma bala? Não, tá bem, tá bem. Vamos lá. Não tem. O chavismo desenvolveu-se por dentro das instituições, mas sempre tendo em conta uma equação complexa, que é a equação de toda a América Latina. A burguesia latino-americana depende da superexploração do trabalho, depende dos seus laços com centros imperialistas, depende da preservação da desigualdade, depende da opressão. Ainda quando você aplica nas distintas experiências latino-americanas reformas moderadas que mexam apenas um pouco com a superexploração do trabalho, com essa possibilidade da burguesia ter baixos custos para a sua produção, aí que você mexe um pouco. Mais cedo ou mais tarde, quando não existirem mecanismos de compensação a esses pequenos nacos de renda e riqueza que você vai tirando da burguesia, quando já não existe mais a possibilidade de compensação através da ampliação do mercado interno, do mercado internacional, mais cedo ou mais tarde, a burguesia latino-americana decide aplastar governos que façam reformas de um ponto de vista popular. Mais cedo ou mais tarde, a burguesia decide atacar governos com essas características. Mais cedo ou mais tarde, a burguesia recorre ao golpismo. Isso é um ensinamento da história latino-americana, também da história brasileira e da história venezuelana. Aliás, um ensinamento que, curiosamente, o Partido dos Trabalhadores registrou em 1987, do seu 5º Encontro Nacional. Ao contrário do Fernando Henrique, que mandou esquecer tudo aquilo que ele tinha escrito, a gente resolveu esquecer tudo que a gente havia deliberado a esse respeito. Ali estava escrito, é uma resolução no Partido dos Trabalhadores, uma importantíssima resolução, quando se afirma a via institucional no PT, em 87, que era a burguesia vai ao golpismo, mais cedo ou mais tarde. Nós temos que nos preparar para o momento em que ela sai da via institucional e vem para o golpe de Estado. E só se faz isso se nós fizermos duas coisas: mobilizar e organizar o povo, e a segunda coisa, se o governo popular que sai das urnas for capaz de estabelecer hegemonia sobre o conjunto dos aparatos de Estado. Se isso não for feito, mais cedo ou mais tarde, a burguesia varre o governo popular e o governo popular não tem condições de resistência. Nós somos a resistência, velho. Essa equação o chavismo tinha inscrito na sua orientação. E é evidente que foi criando as condições para impedir o retorno da burguesia venezuelana ao poder. É evidente que uma disputa tão renhida, tão polarizada, implica em você organizar instrumentos de contra-violência. Instrumentos de contra-violência. Eu vou entrar aqui no debate derradeiro aqui da minha exposição. O governo Maduro é um governo democrático ou não? Esse é um debate. Há setores da esquerda que são contra a agressão imperialista, mas também são contra o governo Maduro, porque ele não seria um governo democrático. Esse é um debate fundamental. Eu podia fazer esse debate pela aparência. Qual é a aparência? Um elemento eu já citei. 25 processos eleitorais
dos quais 23 ganhou o chavismo, 2 foram vitoriosos, a oposição saiu vitoriosa. Posso citar outros elementos de aparência, que são elementos importantes. 75% dos meios de comunicação na Venezuela são controlados por capitalistas. Não são controlados pelo governo ou pelo chavismo. 75% dos meios de comunicação. E mais de 85% dos instrumentos digitais são controlados por capitalistas. É outro elemento importante. Outro elemento. Nenhum partido perdeu seu registro político ou eleitoral por ter participado do golpe de Estado de 2002, por ter participado das tentativas insurrecionais de 2013, de 2017 ou agora. Nenhum partido perdeu seu registro eleitoral. Fico imaginando se um partido tentasse, por insurreição, derrotar o governo dos Estados Unidos, onde é que iria parar? Ia para Cuba, para Guantánamo. Nenhum partido perdeu seu registro político eleitoral. Aqueles que foram presos porque participaram de ações violentas. Além de casos poucos de corrupção, o grosso dos que estão presos, são cerca de 40 presos, são políticos que se envolveram em ações violentas, em ações insurrecionais, violando a Constituição. Como também estão presos 28 policiais venezuelanos que violaram direitos humanos na repressão aos atos insurrecionais que ocorreram na Venezuela contra o governo Maduro. Claro que tem exageros. Numa situação conflituosa desse tipo, a revolução e a guerra só são poéticas nos nossos escritos. A revolução e a guerra são processos duros, são processos truculentos, em que, evidentemente, o lado de cá também pode passar da mão. Também pode haver violências exageradas, também pode haver crimes, também pode haver excessos. É evidente, nós não somos anjos. Não somos anjos. Processos de extrema conflituosidade são processos duríssimos, como nos ensina a história. Não se resistiu ao nazismo durante a guerra soviética contra os nazistas com flores. Não foi só com bondades. Os vietnamitas não expulsaram os americanos apenas cantando músicas e mostrando suas AK-47. Eles plantaram o terror nos americanos. Os americanos são malucos até hoje, a geração, porque os vietnamitas trataram de enlouquecê-los. Trataram de enlouquecê-los com todas as maneiras possíveis e imagináveis. Parte dessas nada bonitas. Nada bonitas. Os cubanos preservaram sua revolução não foi cantando Guantanameira. Não foi. Eu garanto que não foi. Não é? Então, isso faz parte dos processos históricos. Finalmente, sobre a discussão da questão democrática mais atual. Em 2015 é eleita uma Assembleia Nacional e o chavismo perde as eleições da Assembleia Nacional. O chavismo não dissolve a Assembleia Nacional. O chavismo não desconhece a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional se reúne. Ela resolve tomar 3 decisões. A primeira delas, desacatar a Corte Suprema, que havia invalidado 5 mandatos. 3 mandatos da oposição e 2 do chavismo, porque havia problemas eleitorais, como ocorre em qualquer eleição. A Corte Suprema impugnou 3 deputados da oposição e 2 do chavismo. Com essas impugnações, a oposição deixaria de ter maioria constitucional de 2/3. O que decide a Assembleia Nacional? Não reconhecemos a decisão da Corte Suprema. Os deputados impugnados, os 3 da oposição estão aceitos. Não os 2 do chavismo. Os 3 da oposição estão aceitos. Ela suplantou a decisão da Corte Suprema. Fico imaginando, Nilmário, se aqui no nosso parlamento brasileiro a gente começasse a tomar decisões contra a Corte Suprema. Onde é que iriam parar os deputados? Segunda decisão da Assembleia Nacional, não aprovar o orçamento de 2016. Não tem orçamento para 2016 para não deixar o governo ter recursos e se consolidar. Eles decidem não aprovar o orçamento, de tal maneira que o governo não pudesse governar. Terceira decisão, abrir impeachment contra o Maduro. Isso foi a Assembleia Nacional. O que ocorreu?
Primeiro, um desacato à Corte Suprema, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, eles abriram uma situação de dualidade de poderes, ou seja, abriram uma situação insurrecional. O que poderia fazer o chavismo e o que faria, eu vou repetir, o que faria qualquer força política de esquerda ou de direita do planeta? Mandava esses parlamentares para a prancha. Dissolvia a Assembleia Nacional e prendia os deputados por evidente desacato. Não foi decisão do chavismo. Nunca dissolveram a Assembleia Nacional. Nunca impediram o seu funcionamento. Mas, ao declararem desacato, disseram que suas decisões não são válidas, porque vocês não estão aceitando a decisão do Poder Judiciário, da Corte Suprema. E conviveram com a Assembleia Nacional, convivem com o Guaidó se autoproclamando presidente. Ô, Nilmar, você já imaginou se a presidente da Câmara dos Deputados americanos, a Pelosi, chegasse ali numa manifestação em Washington e dissesse: eu sou a presidente dos Estados Unidos? Ou na Alemanha? Estaria presa, estaria processada, estaria levada para o manicômio, Napoleão de Hospício. Com certeza. Agora, eles deixam lá o Guaidó se autoproclamar. Eu tive a oportunidade de questioná-los, de questionar a direção do governo venezuelano. Vem cá, esse maluco vai ficar falando aí, vocês não vão fazer nada? Não, deixa aí, nós não vamos dar esse pretexto. Deixa falar, pode ficar falando 6 meses, 1 ano, não tem problema. Cada vez vai ter menos audiência. Não foi preso, Guaidó, não foi nenhum deputado que participa do atual golpe de Estado. Nenhum deputado é preso. Mais do que participar de um golpe de Estado, Juan Guaidó participa de um ato de traição nacional. Ele está colaborando com uma força militar estrangeira que ameaça o país de agressão. Que país deixaria livre o presidente da Assembleia Nacional nessas circunstâncias? E ele continua livre na ditadura de Nicolás Maduro. Ele continua livre. Mas, Breno, desculpa antecipar uma pergunta aqui, por favor. Mas manter ele livre não é porque o governo não pode prendê-lo agora, porque senão já dispara a invasão americana? Não, o governo não pode prender em nenhuma circunstância, porque o que o governo pode fazer é o que fez, não pedindo a prisão dele, mas pedindo limitação de viagens dele ao exterior e o congelamento das suas contas bancárias, fazendo com que a Procuradoria-Geral demande isso à Corte Suprema. Não existe nenhum mecanismo na Venezuela que permita ao governo mandar prender alguém. Essa hipótese não existe. Hã? Nem em primeira e segunda instância. Não tem como ser preso. Não é? Então, ele continua... Pediram o que a Corte Suprema decidiu, que ele não pode sair do país, e congelou os bens dele. Por que congelou os bens dele? Porque os Estados Unidos, num ato de pirataria inédito, não apenas congelou os fundos da PDVSA, 7 bilhões de dólares estão congelados, alguns falam que são 11 bilhões, congelou as contas e os ativos da PDVSA, que é a empresa petroleira estatal venezuelana, que deixa a Venezuela à míngua para realizar as importações das quais necessita. Não só fez isso os Estados Unidos também tinha feito contra o Irã, depois da queda do Reza Pahlavi nos anos 70. Mas ele foi além, ele transferiu a titularidade desses ativos, dessas contas, para o Guaidó. O Guaidó hoje ganhou 11 bilhões de dólares. Ele tem 11 bilhões de dólares sob seu controle. É evidente que isso o governo da Venezuela não pode deixar, muito menos a justiça venezuelana pode deixar que ele usufrua desses 11 bilhões de dólares para criar milícia, para criar um clima de guerra civil, para sabotar o país. Não é? Então, se preserva. O que fez diante da crise, segundo elemento para discutir a questão democrática, diante da Assembleia Nacional se insurgindo contra os demais poderes do Estado, em especial contra a Corte Suprema, ao invés de fechar a Assembleia Nacional, o que propõe Nicolás Maduro em 2017? Convocar um poder supremo que dirima a contradição entre as instituições e convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Qual era o papel da Assembleia Constituinte? Era reescrever a Constituição? Não. Tem uma previsão na Constituição chavista, coisa que na Constituição brasileira não existe. Existe uma previsão constitucional de convocar uma nova Assembleia Constituinte. A Constituição venezuelana prevê que a possibilidade de convocar o poder supremo do Estado através de vários mecanismos. Um deles, por convocação presidencial, em caso de crise de poder.
Há uma crise de poder na Venezuela na medida que a Assembleia Nacional se coloca como tarefa derrubar um governo eleito. E é convocada a Assembleia Constituinte. E é proposto um mecanismo de convocação, de eleição da Assembleia Constituinte, que era um mecanismo de representação direta, cruzado com o mecanismo de eleição partidária. Parte dos cargos da Assembleia Constituinte seria eleito pela disputa partidária tradicional, a outra parte por critério profissional, por critério regional, de tal maneira que os distintos setores da sociedade venezuelana pudessem se representar diretamente na Constituinte, sem passar pelos partidos, inclusive sem passar pelo partido do governo. A oposição decide boicotar a eleição da Assembleia Constituinte. Por isso a Assembleia Constituinte tem, evidentemente, controle do chavismo. A oposição, depois da ampla participação eleitoral que ocorre na Assembleia Constituinte, e perdendo a iniciativa política, porque a Assembleia Constituinte, constitucionalmente, dirimiu a crise de Estado, porque ela anulou o poder da Assembleia Nacional, o que faz a oposição? Decide participar da eleição de governador. É tudo o mesmo sistema eleitoral, mas às vezes eles decidem participar, às vezes eles decidem não participar. Decidiram participar da eleição de governador, participaram todos os partidos da oposição, tomaram um coro. Perderam a eleição, elegeram só em 4 estados governadores. Entraram numa crise, numa fragmentação. O que ocorre na eleição para municipais, que ocorreu logo em seguida, decidem boicotar de novo. Aí setores da oposição participam, outros setores não. Diante daquela situação, a Assembleia Nacional Constituinte, para tentar resolver a crise política, o governo Nicolás Maduro estabelece as negociações da República Dominicana, que duram meses, facilitadas pelo ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero, facilitada pelo Vaticano e facilitada pelo ex-presidente do Panamá, Martín Torrijos, numa primeira etapa. Numa segunda etapa, facilitadas pelo presidente da República Dominicana, Danilo Medina. Tudo caminhou bem. Depois de meses, chegou-se a um acordo. No dia da assinatura do acordo, que era o acordo que garantia amplas garantias eleitorais para poder antecipar, para poder convocar eleições presidenciais, no dia, na meia hora que antecede a assinatura do acordo, tudo certo, a oposição decide não assinar depois de um telefonema recebido, dado pelo senhor Bolton, assessor de Segurança Nacional, para Júlio Borges, que então chefiava a delegação da oposição. Não aceitam o acordo. O chavismo, diante daquela situação, decide convocar as eleições presidenciais, preservando aquilo que havia sido acertado no acordo da República Dominicana. As eleições são convocadas para o dia 20 de maio do ano passado. A oposição, parte da oposição, decide boicotar. Mas, ao contrário do que a guerra midiática informa, parte da oposição participa. Maduro não concorre sozinho. Maduro é candidato e também foi candidato ao Henri Falcón, que era dirigente de um dos partidos da oposição, e participa também um terceiro candidato também da oposição, que representava as igrejas evangélicas. Maduro tem 67% dos votos, Henri Falcón tem 21% dos votos e 10% dos votos tem esse candidato evangélico. 46% da população participa das eleições, um número relativamente baixo. Claro, parte da oposição boicotou as eleições. Relativamente baixo, mas mais alto do que a quantidade de chilenos que participaram da eleição do Sebastião Pinheira. O Sebastião Pinheira teve 56% dos votos, com uma participação de 44%. O Maduro teve 67% dos votos, com uma participação de 46%. O Trump foi eleito com menos votos que a Hillary Clinton. Quase 3 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton, daquele sistema super democrático que era nos Estados Unidos. Quase 3 milhões de votos a menos. E o Trump teve 53% de 54% de participação eleitoral. Mais ou menos o mesmo patamar do Maduro, que sofreu boicote eleitoral da oposição. Como é possível questionar essas eleições? Não reconhecer a legitimidade desse governo? Por qual critério? Sabem quantas denúncias de fraude foram apresentadas para a eleição do Maduro? Nenhuma. Nem a oposição apresentou denúncia de fraude. Sabe quantos eram os observadores internacionais presentes?
mais de 200. Sabe quem atestou a idoneidade das eleições? José Luis Zapatero, ex-primeiro-ministro espanhol, coordenador da principal bancada de observadores, que é membro do PSOE, que tem como primeiro, o PSOE tem o comando do governo espanhol, do Pedro Sánchez, que não reconhece o governo Maduro por ilegítimo e reconhece o governo do Guaidó, o Napoleão de hospício da Venezuela. Então, é evidente que isso tudo não passa de um atropelo ao direito internacional, de um atropelo à soberania venezuelana, de um atropelo à democracia venezuelana. A Venezuela tem problemas, claro, problemas gravíssimos. Problemas provocados pelos inimigos e problemas provocados pelos seus próprios erros. É evidente que cometeu erros. Erros econômicos, principalmente. É difícil sair da dependência do petróleo. O petróleo é como se cada um de nós aqui tivesse um cheque especial sem que o banco cobrasse. A gente ia trabalhar no dia seguinte? Isso que é o petróleo. Você tem um dinheiro que não para. Você importa tudo o que você precisa e a tua fonte de funding, tua fonte de sustentação é eterna. É difícil industrializar um país ou reindustrializar um país nessas circunstâncias. É necessário tomar decisões duríssimas para que isso seja possível. Não é natural. Eu aconselho a quem quiser se aprofundar nesse tema, tem um romance de um ex-presidente de direita da Venezuela chamado Rómulo Gallegos. Ele escreveu um romance em que ele conta da Venezuela quando a Venezuela descobre, chama Dueña Marta, o nome agora pode estar me escapando, daqui a pouco eu me lembro. Ele conta da Venezuela do período que se descobre o petróleo. A Venezuela, quando se descobre o petróleo, era o segundo maior produtor mundial de cacau do mundo. Era o terceiro maior produtor mundial de café, tinha a quarta população de gado da América Latina, era um país agrícola pujante. Descobre-se o petróleo e os donos das terras destroem o café, destroem o cacau, matam o gado para poder viver da renda da terra, das propriedades que eram entregues às corporações petroleiras. E acabou a agricultura venezuelana. A burguesia agrária venezuelana foi viver de renda. A burguesia industrial se transformou em burguesia compradora. Ela pega o dinheiro do petróleo por meios legais e ilegais, pegava o dinheiro do petróleo por meios legais e ilegais, importava mercadorias e vendia. Disso que vivia a burguesia venezuelana. Além de amplas redes de corrupção. E é assim que são os países capitalistas petroleiros. Porque o petróleo é uma fonte aparentemente inesgotável de riqueza, e no caso da Venezuela, sem maior esforço, porque na Venezuela é que nem na Arábia Saudita. Se você for tomar sol na Venezuela, pegar o guarda-sol e furar a areia, é capaz de achar petróleo. É capaz de achar petróleo. Então, é evidente que o chavismo não conseguiu diversificar a economia. Não teve uma estratégia de diversificação. Pegou a renda petroleira e aplicou em políticas sociais para que a Revolução Bolivariana pudesse ter base de apoio. Então, a Venezuela, na primeira década do século XXI, foi o país que teve maior avanços contra a desigualdade de renda e riqueza. Foi o país que teve maior avanço nas taxas educacionais. Foi o país que teve maior avanço nos distintos índices de saúde. Foi um país que teve enormes avanços sociais, e é claro que isso se traduziu em apoio político ao chavismo. E os recursos foram em grande volume, na maioria das situações, os recursos foram usados para essas políticas sociais e não para a diversificação da economia. Se utilizou a conta do petróleo para retirar de uma maneira profunda milhões e milhões de trabalhadores, não apenas da miséria, mas da ignorância, do analfabetismo real e funcional, da falta de moradias. Se criou um avanço na classe trabalhadora venezuelana potente a partir dos recursos do petróleo. Quando teve a crise do petróleo, especialmente depois de 2014, quando o preço do petróleo despenca, é evidente que a economia venezuelana sentiu muito isso. O preço do petróleo, quando eu fui a primeira vez à Venezuela fazer uma matéria, que foi em abril de 99, o petróleo estava em $9,67. No auge do governo Chávez, quando ele é eleito presidente pela terceira vez, em 2012, o petróleo estava em $116.
Então é evidente que o governo venezuelano tinha muito recurso e pôde aceleradamente melhorar as condições de vida do povo. Em 2017, o petróleo estava em $25 o barril. E a economia venezuelana, dependendo do petróleo, também por erros do governo, ela despencou. Ela despencou. Soma-se a isso a sabotagem interna, porque a sabotagem que a burguesia venezuelana realiza é exatamente a mesma que realizou contra o governo de Salvador Allende. E não tenhamos dúvidas, era a mesma que a burguesia brasileira estava realizando aqui no Brasil durante o governo Dilma, impedindo investimentos e tentando levar o governo a uma crise. Porque a maneira pela qual a burguesia latino-americana reage para tentar derrotar e asfixiar governos que não lhes são confiáveis. Então houve guerra econômica, né? E houve as sanções, e houve o bloqueio norte-americano se aprofundando esse tempo todo e levou a economia venezuelana a uma enorme asfixia. A economia venezuelana caiu quase 50% em 4 anos. Isso provocou um desastre, mas não provocou uma crise humanitária. Essa é outra falsificação. Sob todos os critérios das Nações Unidas, não existe crise humanitária na Venezuela. Crise humanitária pressupõe que a fome endêmica tenha atingido níveis superiores a 30%. Mesmo os registros mais pessimistas sobre a Venezuela apontam que o número de fome endêmica, que eles consideram a fome endêmica quando você passa mais... Fica um dia, você não come todos os dias, não tem pelo menos uma refeição todos os dias, é de 11%. O que existe na Venezuela, claro, uma crise social terrível, mas existe fundamentalmente uma crise migratória, como ocorreu em todos os países cujas economias, as economias, por uma ou outra razão, não necessariamente por razões políticas, foram asfixiadas. O que acontece com a América Central? Tem mais habitantes de El Salvador nos Estados Unidos do que tem de El Salvador. A Guatemala, a República Dominicana, esses países todos sangrados pela exploração imperialista, perderam fontes de trabalho e os seus cidadãos migraram. Quantos brasileiros vivem no exterior? 3 milhões. Não é exílio político, evidentemente. É uma forma de exílio econômico. Não viram aqui possibilidade de se sustentar. Sem o Brasil ter vivido uma crise do tamanho da venezuelana. Há uma crise migratória muito forte. Cerca de 2.300.000 venezuelanos hoje saíram desde 2015 do país. Há um total de 3 milhões de venezuelanos fora do país. Percentualmente, é claro, é mais que o Brasil. O Brasil são 3 sobre 200 milhões, a Venezuela são 3 sobre 35 milhões. Então nós estamos falando aí uma coisa como 5 vezes mais imigrantes num espaço curto de tempo. É uma crise migratória. E é uma crise migratória provocada pelos mesmos que dizem ofertar agora ajuda humanitária. Ou seja, eles levaram ao colapso da economia venezuelana, que busca se reerguer a partir da pactuação com a China, com a Rússia, de medidas internas, etc. Então, esse é o quadro atual, a origem do processo e o cenário que a gente vive na Venezuela. Não está em questão, e aqui eu vou concluir, os erros do governo Maduro. Como quando derrubaram a Dilma, não estava em questão os erros do governo. O que está em questão é que a burguesia latino-americana e venezuelana e o imperialismo, a gente pode voltar a falar imperialismo, né? E o imperialismo não aceitam governos que afetem, que ataquem a desigualdade de renda e riqueza. Porque o capitalismo latino-americano, periférico, opressor, racista, homofóbico, assassino, esse capitalismo precisa da superexploração do trabalho e da superexploração das suas distintas formas, como um vampiro precisa de sangue. E é nessa lógica que querem derrubar o governo Maduro. Os seus erros, claro, teve muitos erros o governo Maduro, muitos problemas, mas não é isso, repito, que está em questão. O que está em questão é se nessa importantíssima batalha latino-americana, nessa batalha decisiva da América Latina, da história da América Latina, de que lado do rio nós vamos estar? Do lado do imperialismo ou do lado da resistência venezuelana? Muito obrigado.
A gente normalmente tem uma média de público interessante aqui na Sexta Valente, mas poucas vezes a gente teve a casa tão cheia, né? Acho que o tema realmente atrai e é claro que você, toda essa bagagem que você tem, capacidade analítica também atrai. Então, só para te apresentar um pouco dos grupos belo-horizontinos, por aqui a gente tem várias bordadeiras do Linhas do Horizonte, minhas colegas. Por aqui a gente tem o pessoal do Alvorada, ali o Dulho, que eu não sei se depois. Você já viu o Mário, já viu o Sávio, já viu muita gente. A gente tem o pessoal que trabalha com o deputado Rogério Correia, tem gente que trabalha com o deputado Padre João, tem gente que trabalha com a Patrícia Ananias. Então, todo mundo querendo participar aí dessa conversa. Agora, por uma questão de logística, não vai dar para a gente abrir para perguntas, mas eu ainda queria que o Breno aproveitar a presença dele aqui para a gente otimizar. Eu queria que ele falasse mais duas coisas. Vamos explorá-lo, né? Em termos de prognóstico, você arrisca fazer algum prognóstico? Porque já tem água aqui para ele, ele não vai ficar seco, não. Pergunta. Ou... aqui, como diz a Paula, certo? O que fazer agora, cada um de nós? Questão de prognóstico... O que fazer para ajudar? Porque você começou a sua exposição fazendo um paralelo do modus operandi norte-americano, inclusive um paralelo com a Líbia, e a gente viu o que aconteceu na Líbia. Então, obviamente há uma estrutura diferenciada na Venezuela, mas se você arriscaria dar um prognóstico. E aí eu queria aproveitar o tempo do Breno Altman aqui também, para ele dar alguns informes para a gente sobre a nova campanha Lula Livre, que eu acho que é um assunto que também interessa a todo mundo. Então eu peço compreensão para vocês que não dá para a gente abrir para perguntas por questão de logística dessa vez. Vamos explorar esses dois pontos. O brasileiro vai mesmo desmoralizado, pelo menos dentro do seu comentário, Pedro. A gente percebe que o governo brasileiro está fragilizado moralmente, o exército brasileiro também é fraco. Dentro dessa concepção, se você puder compilar, por favor, você acredita que o governo brasileiro vai apostar as fichas na invasão lá contra a Venezuela? Só isso. Já está aí. Responde tudo. Bom, eu vou tentar abordar esses temas. Eu acho que eu falei demais e isso acabou prejudicando as perguntas. Foi ótimo. Me empolguei. Tá bom, bora lá. Uma pergunta e duas situações. Nesse contexto atual que você fala que os Estados Unidos estão armando tudo para invadir a Venezuela, eu quero saber a posição da China e da Rússia em relação a isso, já que a China tem essa pretensão de 2030 ter essa marinha toda. E quero saber também se hoje, com o lançamento da campanha do socialista, eu esqueci o nome dele, Bernie, não sei o quê, Bernie Sanders nos Estados Unidos, muda um pouco a perspectiva do povo americano apoiar essa invasão americana na Venezuela. Tudo bem, vamos lá. Olha, primeiro eu vou responder a um conjunto de questões sobre a Venezuela e no fim eu falo um pouco da campanha Lula Livre, me perguntaram aqui também da situação do Zé Dirceu, etc. Sobre prognóstico. Vamos partir primeiro de um entendimento entre nós. Os Estados Unidos não são invencíveis. Não são invencíveis. Não. Nós nem precisamos ir tão longe. Os Estados Unidos tiveram que sair com o rabo entre as pernas da Síria. Agora há pouco. Os Estados Unidos já tiveram que sair com o rabo entre as pernas de Ruanda. Fora Vietnã. Batalha heróica. Então, os Estados Unidos não são invencíveis. Ao contrário, os Estados Unidos, como todo Estado imperialista, sofre contradições
e desafios brutais quando é obrigado a operar fora do seu território. Toda força de ocupação, ela sofre esses problemas e esses desafios. E os Estados Unidos não são diferentes. O governo Nicolás Maduro tem demonstrado preservar parte expressiva do apoio popular e a unidade das Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas estão, ao que tudo indica, preparadas para o combate. Elas estão bem armadas para começo de conversa. Porque os russos armaram, desde 2001, armaram a Venezuela, armaram as forças militares venezuelanas até os dentes. Eu vou contar aqui uma curiosidade. Quando é que o Chávez se deu conta de que ele seria obrigado a procurar os russos? Quando ele compra da Embraer 40 aviões, desses aviões pequenininhos para inspecionar narcotráfico. Os tucanos, isso. Ele importa os tucanos. A Embraer fatura os super tucanos para a Venezuela e os Estados Unidos proíbem a entrega dos aviões e a venda tem que ser revertida. Por que os Estados Unidos proíbem? Porque a aviônica dessas aeronaves era baseada em tecnologia norte-americana. E pelo contrato de concessão tecnológica dos Estados Unidos para a Embraer, ela só poderia vender para países que fossem autorizados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetaram a venda da Embraer e os Estados Unidos vetaram a venda de peças de reposição para os aviões norte-americanos que tinha Força Aérea Venezuelana. Neste momento, o Chávez entendeu tudo. Falei, bom, se eles não vão me fornecer, alguém vai me fornecer. Foi a Rússia e disse, eu quero comprar na lojinha de vocês tudo que tiver. Tudo que tiver. Eu quero fuzil, eu quero tanque, eu quero aviões e eu tenho petróleo para pagar. Não tenho como pagar à vista, que o petróleo ainda não está essa coisa toda, mas eu pago a prazo e sou bom pagador. E eu quero me armar, porque esses caras que estão me proibindo, só tem um motivo para os Estados Unidos estarem impedindo que eu me arme normalmente. É porque em algum momento eles pretendem me atacar. Por que eles não querem que eu tenha peças de reposição para os meus aviões norte-americanos? Por que eles não querem que eu tenha o Super Tucano? Esses caras estão bolando alguma contra mim. Então eu preciso tudo que tem na lojinha. E aí a Rússia botou o Sukhoi, os aviões militares da Venezuela, substituiu os fuzis AR-15 pelos fuzis, pelos AKM-13, que são os fuzis de combate do exército russo que tem na Venezuela. Forneceu as baterias antiaéreas que foram decisivas na Síria e que estão instaladas na Venezuela, que são os S-300, que é um sistema de míssil terra-ar muito útil para enfrentar os aviões e que são capazes de interceptar os famosos Tomahawks, os mísseis que os americanos lançam dos porta-aviões. Vocês estão lembrados porque era aquela guerra de fliperama no Iraque, né? Que apareciam aquelas luzinhas, os Tomahawks caindo no Iraque. Bom, esse sistema de bateria antiaérea russa permite interceptar os Tomahawks, né? Taxa de interceptação ao redor de 75%, é uma alta taxa de interceptação para bateria antiaérea. Então, o exército venezuelano tem essas características. E o exército venezuelano tem um fundo cultural e moral importante de ser registrado. Porque lembremos-nos todos que nós somos nossa origem portuguesa, né? Não é hispânica. Mas a libertação da América Hispânica do jugo colonial é uma obra do pai da pátria venezuelana, é uma obra do Simão Bolívar. A América Hispânica foi libertada pelo exército de Bolívar, foi libertada pelo exército fundador da Venezuela. Todos os países da América Hispânica, em especial os países da Bolívia para cima, foram fundados por Bolívar ou por generais de Bolívar. A própria Colômbia é fruto de uma traição de um general do Bolívar. Existia a Grande Colômbia, quando ocorre a independência em relação ao jugo colonial. Santander, não o banco, mas o general. O Santander trai Bolívar e cria Colômbia. E aí então surge a separação entre Colômbia e Venezuela. Então os venezuelanos têm essa história do bolivarianismo, do papel do Simão Bolívar, do papel nacional libertador do seu exército, muito forte.
Não é à toa que quando aparecem os Estados Unidos como os autores desse golpe de Estado, setores populares críticos ao chavismo acabam se reunificando ao redor do Maduro, porque entendem que a invasão estrangeira é inaceitável, muito menos uma invasão colombiana. É 10 vezes pior do que uma invasão argentina no território brasileiro. 10 vezes pior, do ponto de vista do espírito nacional. Porque Colômbia, literalmente, é um país filho da puta. Porque o Santander era isso, o cara que se vendeu para o colonialismo espanhol, traiu o Bolívar, depois tentou matar o Bolívar. Várias vezes. É disso que nasceu a Colômbia. Que é uma oligarquia branca, seria um país de um grau de opressão racial e de um elitismo de classe como raros países da América do Sul. Então, é difícil dizer quem vence uma contenda militar dessa natureza. O que eu posso dizer é que a Venezuela tem condições de resistir e combater. Tem condições superiores às da Síria. Emendando a resposta sobre Rússia e China, que algum companheiro fez aqui, algum companheiro ou companheira. São papéis diferentes. A China tem desempenhado um papel econômico muito importante e aumentou o seu grau de colaboração com a Revolução Bolivariana em termos de creditício, de fornecimento de mercadorias. Mas vocês sabem que a China só faz negócio da China. A lógica da China não é a antiga lógica, não é a lógica da antiga União Soviética. Não há uma disputa geopolítica nos padrões da Guerra Fria. A China imagina superar e derrotar os Estados Unidos por uma longuíssima competição econômica. E ela opera quando essa competição econômica pode lhe beneficiar. Então, essa é a fronteira da colaboração chinesa com a Venezuela. A China não vai mover tanques, armas, nem mesmo fornecerá armas para a República Bolivariana se defender. A Rússia é uma outra história. A Rússia, o jogo geopolítico da Rússia é de outra natureza, porque a Rússia está sendo acossada pelos Estados Unidos e pela União Europeia no caso da Crimeia, Ucrânia. Então, a Rússia entende bem o jogo, até porque a lógica da história russa e soviética é outra. Eles têm um outro tipo de compreensão geopolítica. Eles sabem que se os americanos puderem impor um governo na Venezuela, não tardará para que eles possam operar o chamado cinturão da Rússia contra o Putin. Ucrânia e Geórgia em especial, e depois Bielorrússia e as antigas repúblicas transcaucasianas, as repúblicas orientais. A Rússia sabe que se os Estados Unidos puder operar num território nessa lógica, poderá operar em todos os territórios nessa lógica. Então, a Rússia estendeu suas linhas militares de cooperação em relação à Venezuela. Evidentemente, por questões logísticas, não há como a Rússia mandar soldados para a Venezuela. Eu não consigo imaginar que isso seja possível. É muito distante, muito desconhecimento territorial, muito desconhecimento geográfico, é muito complexo. O que a Rússia vai fazer é o que ela já está fazendo. Vai armar a Venezuela até os dentes, para que ela possa se defender. A Rússia também pode, para resolver a questão venezuelana ou para resolver seus próprios problemas, a Rússia, diante de um ataque militar norte-americano à Venezuela, a Rússia pode responder com um ataque militar à Ucrânia. Se vocês vão tomar a Venezuela na mão grande, está tudo liberado. Nós vamos tomar a Ucrânia na mão grande. Seja para pressionar os americanos para não atacar a Venezuela, seja para, perdendo a Venezuela, ganhar a Ucrânia. Porque aí os russos também não são amadores. Isso pode levar a uma escalada, se não de uma guerra mundial, porque a guerra mundial tem um elemento nuclear que a gente deve discutir, mas pode levar a um cenário de muita conflitividade. Esse risco é real. Nós estamos numa escalada. Eu não vou lembrar aqui a Segunda Guerra Mundial. Para quem gosta de história, eu vou lembrar a Primeira Guerra Mundial. Se vocês olharem na internet, está disponível os jornais da época em que matam o arquiduque da Áustria. O Franz Ferdinand é assassinado por um nacionalista sérvio em 1914. Parecia uma loucura que aquele atentado com um arquiduque, que vitimiza um arquiduque de bosta,
fosse levar o mundo a uma guerra mundial no qual morreriam 20 milhões de pessoas. Mas a escalada da polarização entre os distintos estados imperialistas, a partir daquele pequeno acontecimento, demonstra o perigo que uma escalada do tipo que a gente está vivendo pode ter em termos da paz mundial. Os Estados Unidos estão colocando o mundo em risco. É evidente que estão colocando o mundo em risco. E mais uma vez, deve ser a 17ª vez que os Estados Unidos fazem isso. Né? Isso foi proposital. Então essa é a resposta que eu teria sobre Rússia e China. Vou entrar. O que acontece com Bernie Sanders? Bernie Sanders, a corrente que ele representa no Partido Democrata, é frontalmente contra um ataque americano à Venezuela. Frontalmente contrário. Mas, infelizmente há um mas nessa história, há um setor do campo progressista que, seja por razões eleitorais, seja internas, seja por razões ideológicas, seja por razões culturais, quer ficar longe da foto em relação ao governo Nicolás Maduro, porque é um governo impopular no mundo. Você não ganha voto abraçado ao Nicolás Maduro. Então, a disposição militante da corrente representada pelo Bernie Sanders contra a agressão militar, no momento inicial, é muito baixa. Vão fazer uma nota de protesto. Vai ter uma nota de protesto. Vai ter discurso no parlamento. Dali a ter mobilizações contra a guerra, que mobilizem o povo americano, como na guerra do Vietnã, é uma outra história. Até porque, está aqui o Neymar que não me deixa mentir, o Sávio também, e outros companheiros que certamente acompanharam aqueles processos, não foi de uma hora para outra que o povo americano e as forças progressistas dos Estados Unidos chamaram as ruas contra a guerra do Vietnã. Demorou anos. Aliás, anos e cadáveres, né? Demorou cadáveres. Ou seja, quando... Sim, então, qual é... Claro, por isso que a política do Bernie Sanders é de crítica a qualquer operação militar contra a Venezuela. Ele já manifestou isso e outros políticos, outros líderes políticos do chamado socialismo democrático, dos democratas socialistas, o que, claro, é o importante. Eu não estou aqui menosprezando isso. Qualquer voz contra a agressão imperialista é bem-vinda. Não precisa ser uma voz de apoio ao Maduro, não é? Ou seja, uma voz contra a agressão imperialista já é um passo adiante. Eu não menosprezo isso de forma alguma. Apenas estou tentando colocar no seu devido lugar. Isso não significa que a corrente liderada pelo Bernie Sanders chamará a mobilização de massas nos Estados Unidos contra o Trump na questão Venezuela. Não imediatamente. Lá na frente, se isso virar uma situação militar incontrolável e os sacos pretos começarem a ser enchidos de cadáveres americanos, aí é uma outra história, como a gente já assistiu em outros momentos, não apenas na guerra do Vietnã, mas também na guerra do Iraque. Teve muita mobilização de massa contra a agressão ao Iraque. O Sanders votou a favor da guerra do Iraque. Sim, o Sanders votou a favor da guerra do Iraque. Ele é autocentrista. Claro. Bom, de toda maneira, então esse é o cenário. Brasil, foi a outra pergunta feita. Há uma contradição no governo do Bolsonaro, até onde as informações me chegam e até onde eu posso enxergar. Qual é a contradição? O Bolsonaro, evidentemente, por razões ideológicas e políticas, gostaria de ser sócio de uma agressão militar. Inclusive porque pode ser útil, do ponto de vista de popularidade, na sua lógica, como foram úteis as Malvinas para a ditadura argentina nos anos 80. Quer dizer, criar um conflito externo que ele possa, através desse instrumento, ganhar algum apoio de setores sociais, dividir as atenções da opinião pública, para ele é importante. Agora, os generais brasileiros, especialmente aqueles que entendem do exército brasileiro, olham para a situação e dizem: nós vamos nos estrapar. O exército brasileiro não dá conta disso. O exército brasileiro foi feito para reprimir o povo no caso...
de necessidade, é para guerra interna que esse exército serve. Tá? Para essa função. O exército brasileiro não suporta 3 dias de combate contra o exército venezuelano por causa da Força Aérea Venezuelana. A Força Aérea Venezuelana liquida o exército brasileiro em poucos dias, a não ser que o exército brasileiro opere sob a proteção da Força Aérea Americana. Mas isso pode ser mais desmoralizante do que qualquer outra coisa. Por isso que generais como o Mourão, peguem a carreira do Mourão. O Mourão sempre esteve em funções de logística no exército brasileiro. Isso significa dizer que ele conhece os quartéis, os homens, as armas, os uniformes, as botas. E eles olham para aquilo e dizem, nós vamos quebrar a cara se entrar nisso, vamos tomar um pau. Então não vamos entrar nessa briga, vamos torcer de fora. Ou vamos entrar numa coisa, o Mourão se dispunha a entrar numa coisa que não aconteceu porque os Estados Unidos foram derrotados na OEA. Os Estados Unidos precisariam de 2/3 dos votos dos países integrantes da OEA para que a OEA, como instituição, reconhecesse o Juan Guaidó. Neste caso, a OEA poderia mandar uma missão de paz, que é uma missão de paz armada, como foi na República Dominicana nos anos 60, e sob a bandeira da OEA, um conjunto de países participariam da invasão da Venezuela. Como não conseguiu essa votação na OEA, a missão de paz não é uma alternativa colocada a curto e médio prazo. O Brasil do Mourão e do Bolsonaro, especialmente o Brasil do Mourão, aceitaria participar de uma missão de paz no qual o Brasil tivesse soldados, tivesse generais, mas não tivesse que arcar com uma confrontação direta com o exército venezuelano. Mas essa missão de paz não haverá, porque os Estados Unidos não conseguiram ter maioria suficiente na OEA para esse tipo de operação. Então eu vejo aí uma contradição. A meu ver, como a tendência de um ataque militar não é de médio e longo prazo, ela está posta a curto prazo, eu acho que o governo brasileiro tentará se envolver em algum tipo de tarefa logística, em algum tipo de tarefa assim, mobilização militar brasileira a curto prazo, eu não consigo enxergar. Mas a direita vai fomentar. Pode acontecer, claro, se o Bolsonaro conseguir generais que apoiem uma perspectiva mais política e que isolem a perspectiva mais técnica, que considerem que o exército brasileiro afunda num combate desse tipo, é possível um envolvimento maior. Eu não descarto isso, apenas eu acho que não é a tendência principal. O envolvimento imediato de tropas brasileiras num ataque à Venezuela. O brasileiro foi uma das militares da Amazônia. Sim. O último posto que ele teve efetivos em tropa foi uma das militares da Amazônia. Esse é um dado fundamental. Sim, agora ele próprio, Augusto Heleno, é um crítico do envolvimento militar brasileiro na operação da Venezuela. Porque tem um problema também, foi muito bem lembrado por ti, porque é o seguinte, o que é a fronteira da Venezuela com o Brasil na Amazônia? É mato, selva. São condições... É a serra. O exército brasileiro tem tropas especiais. As tropas especiais brasileiras é um total de 2.000 homens espalhados por todo o território. São tropas treinadas para as chamadas situações adversas, que eles botam aquela sigla SA, essa sigla de coisa nazista, né? Mas é situação adversa. O que é? Selva, lama. Agora, 2.000 homens espalhados pelo Brasil, as tropas especiais amazônicas não passam de 400 homens, e numa região muito despovoada. Quando é despovoada, significa dizer que a força aérea de um eventual país inimigo pode agir sem preocupação, porque não vai causar mortes civis em escala politicamente nefasta. Então, é muito complexo. E o Augusto Heleno, pelas informações que eu tenho acesso, ele é um crítico do envolvimento do Brasil numa operação via fronteira amazônica. Numa operação de outro tipo, porque pode ter uma operação de outro tipo, só para encerrar essa resposta. A resposta é essa. Pode haver uma concentração de exércitos do lado colombiano. Ao invés do Brasil atacar pela fronteira brasileira com a Venezuela, pode haver a constituição de uma força-tarefa militar ao redor do exército colombiano na fronteira da Colômbia com a Venezuela. E aí o Brasil poderia entrar com contingentes de apoio, com tropas secundárias. Isso pode acontecer também. Não é o mais provável, porque não há
não há sinais de que essa operação em algum momento tenha sido treinada, tenha sido ensaiada, tenha sido planejada. E a situação na Colômbia, como que está as Farc ainda dominam essa... Não, as Farc estão desarmadas, teoricamente, mas eu não tenho dúvidas de que um ataque da Colômbia à Venezuela, além de ser militarmente uma situação muito difícil para o governo colombiano, desata internamente um novo capítulo da Guerra Civil, porque é evidente que as Farc considerariam que o acordo de paz está encerrado e voltariam às montanhas. Então, a Colômbia pode entrar num ciladeiro caótico, não é? E tem problemas, a Colômbia não é uma boa peça nesse jogo. Por isso que hoje eu acho, pelas informações de que disponho, e o papel de analista é errar, quase sempre, mas pelas informações de que eu disponho, o mais provável hoje é um ataque aéreo norte-americano. São chamados até ataques aéreos focados e punitivos. Como é que os Estados Unidos faziam na Iugoslávia? Ele dizia assim: em 6 horas atacaremos o Palácio do Governo, o Ministério da Defesa, a TV estatal, o Ministério das Comunicações, os quartéis A, B e C. O governo tem 6 horas para tirar o seu pessoal dessas instalações. Porque os Estados Unidos não queria ter um número alto de vítimas nesses bombardeios. Aí o governo iugoslavo tinha que tirar e caíam as bombas. Dia após dia o bombardeio para tentar destruir os centros de comando do governo iugoslavo. Foi uma estratégia que danificou muito a economia iugoslava, que danificou o governo iugoslavo, mas não venceu a guerra. O Milosevic caiu depois porque renunciou, porque foi abandonado pelos russos, mas ele suportou a pressão do bombardeio da OTAN contra os centros de comando. Mas eu acho que essa é a variável mais imediata. Acho que o Trump responderá ao governo Nicolás Maduro com um bombardeio seletivo pré-avisado, para demonstrar força. O Brasil não tem força aérea. Não é isso, não é isso. É curioso isso, porque o Brasil tem uma experiência que ninguém discute. Mas o Brasil tem uma experiência de Haiti que virou a chave um pouco do exército a partir da experiência do Haiti. E aí, os Estados Unidos fazendo isso, o Brasil entraria com essa lógica de força humanitária, não sei o quê. Mas entraria por onde? Pela fronteira brasileira seria uma aventura. Pela fronteira colombiana pode ser. Não, gente, Para eu ouvir. Pessoal, eu não consigo ouvir. Tem um general brasileiro. No Comando Sul. Vai ter, ainda não tem problema. Aí eu quero saber o seguinte: isso tinha que ter passado pelo Congresso, não passou. Você acha que esse general está de graça ou você acha que o Brasil vai entrar nessa coisa? Não, eu acho que isso faz parte de um cenário maior do que a questão venezuelana. Se estabeleceu dentro do Exército Brasileiro, e isso é produto desse processo representado pelo Bolsonaro, uma maioria político-militar dentro das Forças Armadas brasileiras, claramente, como a gente dizia antigamente, entreguista. Eles abandonaram qualquer perspectiva de independência do desenvolvimento brasileiro ou de independência das Forças Armadas brasileiras. Eles operam na lógica de que o novo cenário mundial de extrema e crescente polarização entre Estados Unidos e China pressupõe que o exército brasileiro esteja alinhado aos Estados Unidos, não só apenas do ponto de vista militar, mas que o país tenha seu desenvolvimento atrelado aos Estados Unidos. Então é dentro desse cenário que a gente deve compreender a entrada de um general brasileiro no Comando Sul da Força Armada dos Estados Unidos. Não necessariamente está vinculado à questão venezuelana, embora, volto a dizer, é evidente que esse envelope está na mesa do Estado-Maior das Forças Armadas brasileiras. O problema é que não é fácil resolver esse envelope sem que as Forças Armadas brasileiras passem ridículo. Quem aqui conhece o que é o Exército Brasileiro, alguns por terem feito matéria como eu, outros porque foram do nosso governo, sabem que isso é uma piada. Especialmente o Brasil não tem força aérea. Os aviões brasileiros não têm a mínima condição de participar de um ataque aéreo. E as forças de infantaria do país são muito frágeis. Elas podem desempenhar um papel secundário, um papel complementar. Hã?
não são Não, todos profissionais. não são. Essa é a grande Perguntas de cada um de nós aqui. Perfeito. Vou a essa pergunta. Deixei para o fim, né? Sabe? Essa é a parte épica da palestra. Deixei para o fim. Não, primeiro, sim, tem evidente que nós devemos, antes de mais nada, nas nossas organizações de massa, nos partidos de esquerda, ter uma clara posição contra a agressão imperialista. Essa é a primeira coisa. Ter uma posição muito clara. E nesse sentido eu acho, por exemplo, que a atitude da Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, de ir à posse do Nicolás Maduro foi extremamente valente. Essa é sempre assim, o PT é um partido grande, tem que critica, mas a postura da presidenta do PT foi uma postura valente. Não sei nem se foi numa terça-feira, mas foi uma postura valente. Aliás, foi numa terça-feira, dia 10 de janeiro, foi numa terça-feira, eu acho. A segunda é o seguinte, tem sido constituído no Brasil, foi constituído, em várias cidades tem sido constituído, comitês de solidariedade, comitês de defesa da paz na Venezuela, comitês contra a agressão imperialista na Venezuela. Nós temos que ir criando pouco a pouco um movimento de massas cujo slogan é aquele mesmo que a gente usava, sabe, nos anos 80, tire as mãos da Venezuela. Era a campanha de solidariedade da Nicarágua e El Salvador, tire as mãos. Acho que a gente era mais cruel, tire as patas da Venezuela, tire as patas. Então nós temos que ir criando isso nos congressos, nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos populares. Nós temos que nos deter sobre esse tema, não apenas por uma questão internacional, mas porque este tema, a agressão imperialista contra a Venezuela, é um tema brasileiro, afetará profundamente a política brasileira. Profundamente. Não tenham dúvidas de que os partidos de esquerda e movimentos sociais que levantarem sua voz contra a cumplicidade do Brasil na guerra imperialista serão ameaçados de repressão e ilegalidade. Vão ser considerados pela direita brasileira que ora governa a nossa amada pátria, vão ser ameaçados, serem colocados fora da lei por traição nacional. A esquisita traição nacional na qual você protesta contra uma agressão imperialista e a sociedade do bolsonarismo com o imperialismo. Mas é o que eles vão fazer, é uma luta nacional. E é um momento em que, por fim, também pedagógico. As centenas de milhares de militantes de esquerda desse país, ou talvez milhões, especialmente os mais jovens, têm que ser formados numa cultura anti-imperialista. Isso é fundamental se nós quisermos ter novamente no país uma alternativa viável de governo e poder da esquerda brasileira. Por isso, eu acho que respondi as questões venezuelanas. Eu vou falar rapidamente sobre a campanha Lula, mas rapidamente mesmo, que é outro assunto. Aí você precisa de outra terça valente. Então, resolver todos os problemas numa única terça valente não dá. A terça é longa. Olha, Muda pra cá. pô, com o maior prazer. O problema é a comida mineira. Eu que já ganhei 10 quilos na campanha eleitoral, ganharei mais 20 aqui. Deixa eu falar uma coisa. Está sendo reorganizada e será relançada a campanha Lula Livre. Foi Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Depois da campanha eleitoral, houve uma decisão de reorganizar a campanha, reorganizar de forma plural, de forma ampla. Não é propriedade de nenhum partido, não é de propriedade do PT. Foi criada uma frente única para organizar a campanha, e essa frente única está incorporada, está corporificada numa nova Comissão Executiva Nacional da campanha Lula Livre, que representa, estão presentes no PT, está presente o PCdoB, o PSOL presente na campanha. Tem alguém do PSOL aqui? Não. Mas está presente o PSOL. Estão presentes os principais movimentos sociais do país, as principais centrais sindicais. E se construiu esse organismo. Tem o Comitê Nacional Lula Livre, que está
que é um amplo espectro de entidades, 80, 100 entidades, e tem uma comissão executiva no qual as distintas forças políticas e sociais colocaram alguns dos seus melhores quadros para poder botar de pé a campanha num outro patamar. A primeira batalha dessa campanha, está se preparando a convocação disso, é o 7 de abril. 7 de abril é um ano da prisão do Lula. E está sendo convocada uma jornada, será convocada uma jornada mundial Lula Livre. Uma jornada Lula Livre nas principais cidades do país e também no exterior. Vai ser deslanchada uma campanha de informação, uma campanha publicitária, uma campanha midiática. Vamos operar na lógica de construir os comitês Lula Livre, seja fisicamente, seja comitês digitais Lula Livre, criar um movimento de massas, uma onda de massas pela libertação do ex-presidente. Isso é uma tarefa central. E não é uma tarefa central apenas ou principalmente por uma questão de solidariedade. É porque a campanha Lula Livre é uma ferramenta decisiva para fazer resistência ao Bolsonaro. Porque é uma ferramenta decisiva para o povo brasileiro poder resistir contra a ofensiva aos seus direitos. Porque a autoridade do presidente Lula é que permitirá ao povo recuperar sua autoconfiança, sua confiança de que é possível, que é preciso lutar e que é possível vencer. Então é uma campanha que se integra e verticaliza a resistência ao bolsonarismo. Portanto, é uma campanha prioritária. Não é uma campanha separada das demais batalhas. É a campanha síntese dessas batalhas contra o bolsonarismo. A ideia é que seja plural, que seja ampla, que seja horizontal no sentido organizativo e que seja que conte com a participação das principais forças populares do nosso país, uma frente única para libertar o presidente Lula. Não tenhamos ilusões. Eu quero concluir com esse raciocínio, o tema da campanha Lula Livre. A burguesia do nosso país e essa corrente neofascista que hoje nos governa, ela não pode ter o Lula livre. Ela não pode libertar o Lula, não é da prisão. Ela não pode libertar o Lula nem por 2 dias, nem por 2 horas, nem por 2 minutos. Porque sabe que isso significaria 2 coisas imediatas para o povo brasileiro. A primeira, a resistência passaria a ter a incorporação de um líder histórico capaz de conduzir o povo a um outro patamar de luta. Segundo, o povo brasileiro teria o gosto da vitória na boca. E um dos elementos fundamentais da hegemonia conservadora é inculcar no povo brasileiro a ideia de que não é possível vencer, de que não dá para resistir, não dá para lutar, porque essa situação está dada. Querem nos manter ou nos empurrar para uma situação de apatia, de desânimo, de desespero. E a libertação do Lula, nem que fosse para ir ao funeral do irmão, significaria para o povo brasileiro o gosto da vitória na boca e, portanto, um novo ânimo para seguir combatendo. Numa situação como essa, não é possível ter ilusões de como se comportará o governo Bolsonaro em relação ao Lula, e muito menos ilusões de como se comportará o poder judiciário. O Lula só será libertado se nós, a partir da resistência e a partir da campanha Lula Livre, formos capazes de alterar a correlação de forças nesse país, estabelecendo um clima de luta e rebelião entre as massas brasileiras que obriguem os poderosos a libertar o Lula, como no passado a luta popular obrigou o regime do apartheid a libertar Nelson Mandela. Essa é a lógica da reorganização, da retomada da campanha Lula Livre. Pediram informações sobre o companheiro Zé Dirceu. Como vocês sabem, depois de amanhã, Zé Dirceu será julgado novamente. Evidente, toda a ofensiva dos setores conservadores, do sistema de justiça, se acelera contra a esquerda e o Partido dos Trabalhadores. E depois de amanhã ele será julgado no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Se os embargos infringentes apresentados pela defesa
do Zé Dirceu forem rechaçados, pode ser imediatamente promulgada uma ordem de prisão contra ele. Essa é a situação que se vive. E a situação será decidida em 48 horas. E ele vai esperar para... Zé Dirceu tem tido até o presente momento, como todos vocês sabem, uma decisão, uma forma de reagir. A sua forma de reagir, aproveitar todo o seu tempo preso ou livre para ajudar na organização da resistência. Ele viajou o país inteiro recentemente lançando seu livro, esteve aqui em Belo Horizonte. Ele esteve aqui na Terça Valente? Não, esteve aqui em Belo Horizonte. Ele viajou por 23 das 27 capitais do país, falou para dezenas de milhares de pessoas, vendeu muitos livros, levando a palavra de resistência, a sua experiência, suas ideias, que animaram muita gente por onde ele passou, como tem feito esse tempo todo. Ele considera que seu papel, que ele cumprirá um papel na resistência, quaisquer que sejam as circunstâncias, livre ou preso. A questão fundamental que se coloca para ele é qual é o que fazer em cada uma dessas situações, mas mantendo claramente seu compromisso com a resistência. É o que ele fala a todos nós, o que ele fala ao país. Não teria mais o que dizer a respeito. E a integridade física do Lula. Mas quantos anos você pegou de cana? 3,5. Cadeia não faz bem para a saúde de ninguém, né? Ainda mais depois de uma certa idade, cadeia é cadeia. Não, estou falando se eles podem, né? Fazer alguma coisa. Aí fica só... Sempre há o risco, mas aí é o seguinte, a lógica deles sempre existe risco. Mas a lógica deles, que não funciona, mas é onde eles apostam, tem sido a de buscar humilhar, de desgastar o Lula. Então eles preferencialmente não vão trabalhar com a lógica de criar um mártir do tamanho do Lula. A lógica deles é mais provável que tirem o Lula da Polícia Federal para levar para o sistema prisional normal. Agora, há riscos, é evidente que há riscos, porque o ambiente que está posto é um ambiente de extremo perigo, porque é uma ação de um indivíduo alucinado. Agora, o Lula tem preservado sua integridade moral, psicológica, política em grande estilo. Todo mundo que vai vê-lo tem uma impressão de que ele se mantém muito aguerrido, com a saúde muito forte e pronto para o combate. Apoiando firmemente, voltando ao assunto original da Terça Valente, apoiando firmemente a decisão da companheira Gleisi Hoffmann de ir à posse do Nicolás Maduro. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro! Bom, pessoal, respondidas todas as perguntas, ocupando o ouvido de vocês por 2 horas seguidas, eu aqui queria de novo agradecer o convite, dizer que eu estou sempre a postos para Terça-feira Valente e outros dias valentes que virão. Eu acho que vocês aqui dão um exemplo de iniciativas que devem ser tomadas por todo o país, porque é raro, infelizmente, entre nós, iniciativas desse tipo. Juntar aqui, eu acho que deve ter mais de 100 companheiros, para discutir assuntos como o da Venezuela. São momentos de discussão política, são momentos de formação coletiva a respeito dos grandes temas que interessam a esquerda. Iniciativas como a Terça Valente deveriam se multiplicar por todo o país, porque permite ir criando e permite ir fortalecendo a rede de resistência contra a direita, contra a hegemonia conservadora do nosso país. Um grande abraço a vocês e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu
só queria agradecer imensamente a presença do Breno Altman aqui conosco e agradecer imensamente a presença de todos vocês. Acompanhe a nossa programação na nossa página de Facebook para os próximos debates e já deixo aqui 2 convites. No dia 1º de março, sexta-feira de carnaval, teremos o bloco da Sexta Valente, como já tivemos nos 2 últimos anos. No fim de tarde, início de noite, aqui mesmo no restaurante, aqui na rua. E no dia 13 de março, que vai ser uma quarta-feira, a gente vai receber o professor Alexandre Bahia, que já esteve aqui conosco, professor de Direito da UFOP, e que atuou como amicus curiae na questão da homotransfobia no STF. Então já ficam aqui esses convites. Boa noite a todos.